Nos próximos episódios de Meu Pecado, tarde da noite, depois do velório de Paulino, Matias está fechando a igreja quando Assunção chega desesperada, dizendo que tentou denunciar Carmelo, mas não teve coragem. Ela entrega a camisa ensanguentada e a arma que encontrou no quarto do rapaz, quando Ramiro foi assassinado. Enquanto isso, na Milagre, Rosário não se conforma com a morte do marido. De volta à casa do Souza, Carmelo continua ameaçando a empregada e diz a ela, mais uma vez, que ela nem pense em abrir a boca e contar o que sabe. No outro dia pela manhã, bem cedo, o trabalho na lavoura de maçãs continua. Manuel vai falar com Modesto, que conta sobre o prejuízo da plantação com o incêndio e o roubo do caminhão. O capataz também comenta sobre o brinco que encontraram no local do crime e que Lucrécia tem certeza de que foi Carmelo quem provocou o incêndio que matou seu pai. O pegajoso se apresenta à delegacia para se colocar à disposição dos investigadores, já que a esposa anda espalhando que ele teve culpa na morte de seu pai. Mas o delegado conta que as acusações também partiram de Renata e Rosário. Tentando se fazer de engraçadinho, o infeliz aproveita para dizer que tem consciência disso e que elas devem também estar dizendo que foi ele quem colocou o tal brinco no depósito incendiado. Um dos policiais lembra que não chegaram a falar sobre a joia encontrada no local, mas Carmelo conta que ficou sabendo por Lucrécia. Os investigadores dispensam o rapaz, que se coloca à disposição da polícia mais uma vez, dizendo que é o maior interessado em que tudo seja esclarecido, pois não gosta de ser acusado por algo que não fez. Algumas horas mais tarde, Juliano chega em casa e encontra o pai, dizendo que conseguiu resolver tudo na capital. Os dois comentam sobre o incêndio e a morte de Paulino. Enquanto isso, na Fazenda Milagres, o dia começa com outra desgraça, o que aliás não podia ser diferente. Delfina vai ver Lucrécia e percebe que a moça não está bem. Chorando, a garota revela à empregada que acha que está grávida e não sabe se o filho é de Carmelo ou Juliano. Ela pede a Delfina para não dizer nada a ninguém por enquanto. Rosário encontra Delfina no corredor e pergunta como está sua filha. A mulher quer ver a garota, mas a empregada diz que ela ainda está muito sonolenta. A mãe entra no quarto e percebe que a filha está pálida. Lucrécia desconversa e diz que precisa tomar um banho para ir trabalhar, pois assim vai se sentir melhor. E sem o pai, as coisas podem ficar bem complicadas. Rosário avisa a filha que a polícia já foi avisada sobre Carmelo, e Lucrécia comenta que gostaria muito que fosse encontrada alguma prova. Enquanto isso, na casa dos pais, Juliano está sem camisa, ajeitando o cabelinho no espelho e exibindo o abdômen de tanquinho. Josué chega dizendo que está pronto para trabalhar na Álamos, e Juliano diz que primeiro vai ver Lucrécia e depois pretende buscar o irmão para começar na fazenda. Josué aproveita para pedir perdão a Juliano e contar o que fez na infância. Mas o rapaz diz que não se importa com o que ele fez no passado e afirma que o garoto não precisa pedir perdão. Neste meio tempo, Lucrécia vai ver o médico que confirma a gravidez. Ela pede ao médico que faça um teste de DNA para saber quem é o pai da criança. Porém, o doutor explica que só poderá fazer o teste quando ela estiver no 4º mês de gravidez. A moça se desespera e diz que não pode ficar angustiada todo este tempo sem uma resposta, mas o doutor diz que não existe outra forma de fazer o teste. Na Milagres, Rosário está tratando de tomar pé da situação com a ajuda de Branquinha e acaba admitindo que a moça é muito eficiente, mas a sobrinha do padre acha que vai ser demitida. Porém, a mulher deixa claro que não tem memória curta e lembra que foi ela quem ajudou a desmascarar Renata, dizendo que a moça não precisa se preocupar com o emprego. Ela pede que Branca imprima todos os documentos importantes do negócio da família. Para piorar um pouco mais a situação, Renatinha resolve fazer uma visita à tia, dizendo que precisa conversar com ela e com Lucrécia. Mas a megera diz que a moça não tem nada para fazer ali. Porém, a moça diz que ela precisa escutá-la e conta que encontraram seu brinco no local do incêndio e que Carmelo quer incriminá-la pelo que aconteceu. Rosário diz que desconfia que ela e o amante planejaram tudo juntos, mas a moça jura que jamais faria mal ao tio, principalmente porque foi ele quem abriu as portas para ela quando precisou. Mas a megera continua cutucando a onça com vara curta e acaba tendo que ouvir o seguinte: "Sabe, tia, a Justina tem razão. Você é uma mulher fria, seca, amarga. Por isso meu tio teve que dormir com outra. Uma que deu a ele um filho forte e saudável e que, em poucos dias, virá aqui tirar tudo de você." Enquanto a garota fala, Rosário vai empurrando-a para fora de casa e, finalmente, a escorraça dali. Na cidade, Assunção encontra Matias na rua, que diz que preferiu esperar ela sair, para não falar nada na frente de Carmelo, mas avisa que não pode entregar para a polícia o que ela lhe deu na noite anterior.
pois somente ela poderá testemunhar sobre a verdade do que aconteceu. Carmelo ouve a conversa dos dois pela janela da casa dos Souza. De volta à fazenda, Lucrécia conta a Delfina que está mesmo grávida, mas só poderá fazer o teste de DNA com 4 meses de gravidez. A empregada aproveita para dizer que Juliano ligou dizendo que vai esperá-la no lugar de sempre, e aconselha a moça a contar ao rapaz que está grávida. Na beira do rio, Juliano relembra todos os momentos que passou junto de sua amada. Lucrécia chega de mansinho e aprecia o amado feliz, sorrindo. Os dois se abraçam, apaixonados. O rapaz pede desculpas por não ter estado com ela num momento tão difícil, mas a moça diz que sentiu a presença dele o tempo todo. Mais uma vez, os dois se beijam apaixonadamente. Enquanto isso, na cidade, Rodolfo, na sua nova versão cheia de charme, vai visitar Odorica em seu escritório e quer saber por que o advogado não acelerou o processo do divórcio, já que ele é o maior interessado no assunto. Odorica explica que existe um problema, pois Justina quer a casa onde eles moraram. O professor diz que não quer se estressar mais com a história e deixa a casa para a ex-mulher, mas manda o homem apressar a papelada. Na beira do rio, Lucrécia conta sobre as suas suspeitas de Carmelo, mas os dois comentam que o infeliz sempre se safa de seus crimes. Só que a moça está muito triste e decide contar ao namorado que está grávida. Juliano fica feliz da vida, mas ela começa a chorar, totalmente desanimada. Ele percebe que a namorada não está feliz e pergunta o que está acontecendo. Finalmente ela revela que não sabe se o filho é dele, pois depois que os dois transaram, ela começou os trâmites do divórcio e Juliano se dá conta que o pegajoso violentou a moça. Ele não consegue acreditar e, furioso, jura que vai matar Carmelo e sai dizendo que isto ele não vai deixar passar. Neste meio tempo, na casa de Odorica, Justina conta a Renata que conversou com o amante e não existe forma de provar que Carmelo é culpado pelo incêndio que matou Paulino. A moça lembra que elas podem procurar Fidel, mas Justina conta que ele foi morto há alguns dias. Renata está certa de que se não foi Fidel quem fez o serviço para seu ex-amante, deve ter sido outro, pois o pegajoso tem toda a intenção de prejudicá-la, e jura que não vai perdoar Carmelo e vai procurar uma forma de acabar com a vida do entojado. De volta à fazenda, Lucrécia conta a Delfina que revelou tudo a Juliano, e ele saiu como um louco, dizendo que ia matar Carmelo. Delfina diz que tem certeza de que o máximo que o rapaz vai fazer é dar uma boa surra no pegajoso, mas a moça afirma que está com muito medo. Rosário chega à cozinha e pega a filha se queixando. Ela quer saber do que a moça tem medo, mas ela não quer contar. Lucrécia diz que não quer que a mãe saiba o que está acontecendo, mas a empregada resolve dizer a verdade e revela que Lucrécia está assim porque Juliano foi procurar Carmelo, dizendo que ia matá-lo. A patroa quer saber o motivo. Lucrécia implora para que Delfina não conte nada, mas ela não dá ouvidos à menina e revela que o infeliz estuprou sua filha. Cheia de ódio e com os olhos cheios d'água, Rosário pergunta à filha se é verdade e quer saber quando aconteceu o abuso. Lucrécia então resolve abrir seu coração e diz que foi há um mês quando levou os papéis do divórcio. Agora ela quer saber por que a moça não contou nada, e ela revela que achou que a mãe iria ficar do lado de Carmelo. Mas ao contrário, Rosário diz à filha que nenhum homem tem direito de obrigar uma mulher a ficar com ele se ela não quiser. Abraçando a filha, ela diz que a entende muito mais do que imagina. E entre um e outro trago, Carmelo começa a gritar por Assunção para que ela abra a porta. Com a mãozinha na cintura, ele enche os pulmões e grita ainda mais alto. Assunção, cadê você? Não tá ouvindo que estão batendo na porta? Caramba! E como a mulher não responde, ele mesmo decide abrir. Enquanto vai abrir a porta, ele continua gritando, sem saber o que o espera. Quando abre a bendita porta, Carmelo já leva o primeiro de Juliano no estômago, e o segundo, o terceiro, até que o rapaz joga o entojado no meio da rua. Carmelo tenta se levantar e leva um cruzado de esquerda. Caído no chão, com a boca toda ensanguentada, ele decide desafiar Juliano e diz que não forçou Lucrécia a fazer nada, pois foi ela quem quis e ainda gostou. Pra quê? Juliano dá um chute na cara do rapaz e parte pra cima dele, enchendo o cara de soco e dizendo que vai matá-lo. A multidão se junta para ver a cena. Sem forças, Carmelo tenta tirar as mãos de Malvado de seu pescoço, sem sucesso. Você sofre com dores nas articulações? Já tentou de tudo e não encontrou a solução? Clique no link da descrição e descubra como muitas mulheres estão deixando esse problema no passado. Rosário descobre que Lucrécia foi abusada pelo marido e se indigna porque a filha não contou nada à mãe, pois achou que ela ia ficar do lado de Carmelo. Mas a mulher diz à filha que nenhuma mulher pode ser obrigada a ficar com um homem e a abraça dizendo que a entende mais do que ela imagina. Neste meio tempo,
Juliano vai à casa de Carmelo, que grita feito um idiota mandando Assunção abrir a porta. Mas a mulher não responde, ele mesmo abre, levando o primeiro soco de Juliano, que descobriu sobre o abuso. O rapaz atira o pegajoso na rua, e com a boca ensanguentada, ele diz a malvado que foi Lucrécia quem pediu e ainda gostou. Juliano senta o pau em Carmelo no meio da rua e na frente de todo mundo. Ele enforca o sujeito, dizendo que vai matá-lo. Tetê e Manuel, que estavam chegando em casa, veem o rolo e correm para evitar a confusão. O filho de Delfina consegue tirar o amigo de cima de Carmelo. Terezinha acode o irmão, mas Juliano grita que se ele voltar a tocar na Lucrécia vai matá-lo. Com dificuldade, Manuel consegue arrastar o rapaz até o carro, enquanto Carmelo se levanta do chão como louco, todo fudido, gritando para o povo ir embora da frente de sua casa, pois o show acabou. Neste meio tempo, na Milagre, Lucrécia agora está preocupada com a reação da mãe quando souber que está grávida, pois ela pode achar que o filho é de Carmelo e vai mandá-la voltar para o marido. Mas Delfina tem certeza de que isto não vai acontecer e pede para a moça se acalmar. A moça decide ir procurar Juliano. Neste meio tempo, Rosário vai até seu quarto enfrentar mais um de seus fantasmas. Chorando muito, ela pega uma caixa cheia de fotos suas de quando era adolescente e também várias cartas e acha seu antigo diário, onde conta o maior segredo de sua vida. Revirando as páginas do caderno, ela relê e recorda novamente do dia em que seu pai abusou dela. A mulher lembra da gritaria e quase enlouquece, gritando: "Por favor, chega pai, já chega!" Na cidade, Manuel está passando uma carraspana em Juliano pela atitude do amigo, que quase matou Carmelo. Mas o rapaz diz que ele não tem ideia do que o idiota fez com Lucrécia, porém não entra em detalhes. Na casa do Souza, Tetê fala com Lucrécia ao telefone e diz que Juliano esteve ali, mas já foi e pede que a cunhada explique o que está acontecendo, pois não entendeu nada. Segundos depois, Assunção chega e descobre que Juliano quase matou Carmelo, mas foi impedido por Manuel. Terezinha conta à empregada que antes de ir embora, Malvado gritou que se o pegajoso voltar a tocar em Lucrécia, ele é um homem morto. Novamente batem a porta. Desta vez é Renata que exige ver Carmelo, pois ele plantou uma prova no incêndio que matou seu tio para incriminá-la. Tetê e Assunção, que estão fazendo barreira dupla na porta de entrada para evitar que a Censal acesse o recinto, descobrem que a tal prova é o brinco que ela perdeu na casa do amante, há algumas semanas. Renata força a entrada, mas as duas não dão passagem e não deixam a garota entrar. Furiosa, Renata deixa um recado dizendo que Carmelo ainda não a conhece como inimiga e que ele vai se arrepender pelo resto da vida. Tetê finalmente se dá conta que o irmão não é flor que se cheire. Do outro lado da cidade, Josué recebe a visita de Lucrécia, que está procurando por Juliano. O rapaz diz que também está esperando pelo irmão para ir a Álamos, mas ainda não chegou. Josué então pede para dar um abraço de irmão na moça. Odorica chega em casa feliz da vida contando para Justina que Rodolfo foi procurá-lo para acelerar o processo de divórcio e está disposto a deixar a casa para ela. Pela reação da mulher, o advogado está desconfiado de que foi Rodolfo quem deu um pé na bunda de Justina e comenta isso com ela. Para variar, a doida fica histérica, manda o cara pensar o que quiser e sai porta fora, dizendo que precisa de ar fresco porque o ambiente naquela casa a sufoca. Quando ela sai, o advogado retruca que não aguenta mais as arrogâncias de Justina. Alguns minutos depois, Juliano chega em casa com a cara amassada e conta a Josué que teve um problema com Carmelo, mas tranquiliza Lucrécia, dizendo que está tudo bem. O rapaz pede para ficar sozinho com a namorada e diz que não importa de quem é o filho que ela está esperando, pois os dois vão se casar e serem felizes pelo resto da vida. Mas Lucrécia, para variar, está procurando cabelo em ovo e diz que não tem certeza de que isto vai acontecer, pois se o bebê for de Carmelo ele não vai aceitar e pede que ele não faça promessas que não poderá cumprir, dizendo que prefere não tomar nenhuma decisão até terem certeza de tudo. Juliano insiste, mas Lucrécia pede que ele respeite o tempo dela, pois precisa colocar as coisas no lugar. Na capital, sozinha e desamparada, a coitadinha da Lorena diz à empregada que não quer jantar e vai morar sozinha naquela casa. O telefone toca e Marcelina atende. É Matilde querendo falar com a sobrinha. A moça grita, mandando a empregada dizer que não está. Na casa de Miguel, a mulher diz que logo a moça vai procurar a ela e ao sobrinho, pois Lorena não entende nada dos negócios do pai. Horas mais tarde, Terezinha resolve pedir satisfações ao irmão sobre a morte de Paulino. A moça insiste e pede que ele explique como o brinco de Renata, que Assunção entregou a ele, na sua frente, foi parar no depósito incendiado,
Carmelo quer saber como a irmã sabe que é o mesmo brinco e ela conta que foi a própria Renata quem esteve ali, avisando que reconheceu a joia e contou que perdeu o tal brinco no dia em que esteve na casa, discutindo com ele. Mas Carmelo continua negando e diz que a irmã não pode confiar em Renata. Mas TT não está de brincadeira e diz que vai à polícia contar tudo o que sabe. E o pegajoso se transforma num ser do mal. Joga o copo de bebida no chão e parte para cima da irmã, dizendo que na noite do incêndio ele estava em casa, com Assunção. Só que a garota conta que sabe que ele pagou a alguém para fazer o serviço e cabe à polícia descobrir quem foi. O rapaz muda de estratégia e se faz de vítima, beijando a mão da mocinha e dizendo que nem seu pai, que tanto o menosprezava, teria coragem de fazer. Terezinha não está de brincadeira e se livra das mãos pegajosas do irmão.